Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você acompanha agora o programa Lendo Livros Espíritas. A apresentação, Jubens Alvarenga. Queridos amigos que sintonizam a Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem. Que Jesus continue abençoando os nossos propósitos de renovação, à luz da doutrina libertadora, que é a doutrina espírita. Estamos lendo para os nossos amigos a literatura extraordinária que Ivone A. Pereira recebeu através dos seus dotes psíquicos, através da sua mediunidade redentora. Estamos acompanhando a história ocorrida na França de alguns personagens que desde muitos séculos vêm juntos buscando a sua melhoria, buscando a sua redenção espiritual. No programa passado, nós tivemos a oportunidade de começar a identificar os personagens de uma família central, ou aonde se desenvolve a história que Charles, espírito, conta através deste livro. Assim é que ficamos conhecendo os chamados huguenotes, uma família extraordinária que tinha essa alcunha por professarem já a religião da Reforma. Trata-se da família de Felipe Carlos Eduardo de Bretencourt de La Chapelle. E estávamos exatamente no programa passado falando de Carlos Felipe, que era o primogênito da família e que trazia já em si os dotes luarizados de um espírito esclarecido. Hoje vamos conhecer mais de perto Ruth Carolina de Bretencourt La Chapelle, que da família era a criatura mais nova, pela qual Carlos Felipe II, primogênito desta família, tinha uma especial predileção. Não sem motivo, porque Ruth era com efeito o anjo do lar, o encantamento da nobre família de La Chapelle. As cunhadas queriam-lhe como os próprios filhos. Estes, por sua vez, adoravam-na, pois que bondosa e folgazã, divertia-os frequentemente em correrias loucas pelos terraços e corredores da grande habitação, ou lhes embalava os berços pequeninos ao som de dolentes nênias que em sua boca dir-se-iam melopopeias angélicas adormecendo querubins. E pelas tardes dos domingos, estando a casa repleta de visitas e de colonos das imediações e do próprio solar, interessados todos no conhecimento das Escrituras Santas à luz da Reforma, após o dever sacrossanto do culto doméstico, onde as mais belas lições de fé e de moral eram estudadas pelo jovem pregador, secundado pelo pai, retirava-se a família para outras dependências a fim de homenagear e distrair seus hóspedes. Então, Carlos Felipe, desejando comprovar os progressos da educação social fornecida à irmã, apresentava aos próprios familiares, aos servos e vizinhos que os visitavam, qual se fosse ou qual se fizesse numa sala de teatro ou numa recepção custosa. Ruth Carolina cantava então qual menestrel celeste ao som da cítara. Cítara
É um instrumento de corda, melodioso e delicado, muito antigo, ainda hoje usado nas pequenas cidades e aldeias alemãs e austríacas. Ou ainda se servia Ruth de pequena harpa e entoava belas canções escritas pelo mano querido e adaptado às dolentes melodias do Reno, sugestivas e apaixonadas. Ela o fazia com galhardia e alta classe, à espera da aprovação do irmão, levando o encantamento aos corações presentes, os quais aplaudiam, fim do ensaio, entre beijos e sorrisos de satisfação, vendo aquela menina tão linda e inteligente, anjo querido que distribuía sonho e alegria em torno dos que a amavam. De outro modo, pretendendo consorciá-la com um jovem príncipe alemão, educavam-na para viver na corte alemã, que sabiam seleta, exigente, severa. Entretanto, Carlos Felipe possuía uma noiva e suas bodas, conquanto adiadas por um tempo indefinido, eram do agrado da família de La Chapelle. Ruth Carolina amava a futura cunhada, pouco mais velha do que ela própria, conhecendo-se ambas desde a infância, pois não distavam muito as terras do conde Felipe da propriedade em que vivia a meiga prometida do jovem doutor Huguenote. Tiveram as duas meninas certa vez a mesma preceptora. Ao se tornar órfã, aquela passara longas temporadas em La Chapelle, datando daí o romance de amor que envolveu o coração de Carlos. Chamava-se essa jovem, noiva de Carlos, Otília de Lavigne Raymond, havendo o velho conde Felipe e o antigo senhor de Lavigne entretido excelentes relações de amizade. Não obstante, uma vez órfã, contando apenas 18 primaveras, Otília passara à tutela de seu irmão Arthur, herdeiro do título, o qual, a despeito de ser igualmente admirador da família de La Chapelle, opusera-se veementemente ao consórcio da irmã, quando do pedido da mão desta pelo jovem doutor luterano, pois Arthur de Lavigne pertencia à alta camada social, servindo junto do próprio trono como oficial militar, e assim sendo, temeu a inconveniência de uma aliança matrimonial com huguenotes. Encerrou a irmã num convento de religiosas em Nancy, com ordens severas para que não a deixassem sair, assim esperando vê-la esquecer a primeira impressão do coração após 3 longos anos naquele local. No entanto, criterioso e comedido à frente de ideias arrebatadoras para a sua alma de sonhador, tais como a difusão do Evangelho da Verdade e o combate à ignorância das massas pela alfabetização das camadas sociais e a reforma individual da criatura à base da evangelização cristã, Carlos Felipe deteve-se nos seus anseios de pretendente ao matrimônio ante a violência exigida pela displicência de Arthur, preferindo reanimar a jovem prometida com conselhos e protestos de fidelidade através de pequenas cartas que lhe enviava a despeito da vigilância conventual, deixando assim de tentar o rapto por ela sugerido, prometendo, todavia, à própria Otília desposá-la na Alemanha, uma vez ela atingisse a maioridade. Esta, porém,
espírito frágil e muito impressionável desde a infância, de constituição física enfermiça, desgostou-se tão profundamente no exílio acerbo que a votavam, que veio a adoecer e definhar, adquirindo grave moléstia do peito, reconhecida como incurável pelos médicos de então. A conselho destes, porém, deixara o convento a fim de procurar alívio aos próprios males, a despeito das ordens do irmão e em virtude de já haver atingido a maioridade. Regressou, pois, ao solar de Lavine, onde passou a reger os próprios bens, auxiliada por sua preceptora Blandina de Alamberti, e onde Carlos passou a visitá-la frequentemente, tentando minorar-lhe o estado de saúde, angustiado ante as perspectivas apresentadas pela querida enferma. Esta era a situação geral, quando uma tarde chegou ao castelo de La Chapelle um correio oficial da casa de Guise, seguido de uma guarda de 4 cavalheiros armados. Recebido cortesmente pelos dignos senhores da mansão, altivamente declarou o correio, um oficial cujo nome era Reginaldo de Troles, que somente se desincumbiria da missão que lhe fora investida perante o conde Carlos Felipe II. Carlos, porém, encontrava-se ausente, atento aos seus trabalhos de médico e elucidador evangélico, peregrinando pelas povoações próximas. Fora necessário ao correio aguardar a sua volta. Aguardou-a, paciente e impenetrável, durante os 3 dias de espera que lhe foi indispensável suportar, fraterna e cortesmente tratado pelo conde Felipe e sua família, observou, por entre prevenções religiosas e intenções malsãs, que ali ousavam tratar do Evangelho de Jesus Cristo durante o serão da noite, o que certamente seria abuso sacrílego, que não se submetiam a nenhum dogma ou práticas religiosas recomendadas pelo rito romano. Observou ainda que não existia capela ou campanário do castelo, o que seria um assinte ou desrespeito, não obstante se apresentar a mansão como edificação extensa e confortável. Observou também que não havia um capelão oficiante e sequer vestígios do culto católico, o que seria heresia. Que o solar era frequentado diariamente por vizinhos e colonos que iam estudar a Bíblia e aprender as letras com a família reunida em assembleia, como se fosse uma escola, e a qual se arvorava em preceptora das massas, visando atraí-las para o culto da reforma, e, portanto, os Bretencourt de La Chapelle eram positivamente nocivos, não apenas ao governo de Carlos IX, mas principalmente à Igreja. Esta, portanto, era a visão deformada que este moço chamado Reginaldo de Troles, a mandado da Igreja e do próprio reinado, vinha e conhecia a família de Carlos Felipe de Bretencourt-Lachelle. Uma visão, meus amigos ouvintes, totalmente estereotipada, totalmente deturpada, graças, como diz Charles o Espírito, à prevenção religiosa e principalmente aos preconceitos existentes e que deveriam dominar as massas pelo rito romano ou pela Igreja Católica,
ou ainda pelo reinado de Carlos IX, que era extremamente ligado à Igreja Católica, principalmente por Catarina de Médicis, que via nos chamados huguenotes, ou seja, os protestantes daquela época, criaturas inimigas da Igreja e, portanto, que deveriam ser procrastinadas da própria corte e da Igreja. Como os ouvintes estão percebendo, estamos identificando os personagens chaves dessa história extraordinária que ocorreu na França entre séculos XIV, XV e XVI. Aqui nós já identificamos a família extraordinária de Carlos Felipe I, aonde se destaca Carlos Felipe II como médico e como evangelizador extraordinário. Percebemos que a caridade, o amor, a fraternidade impera nessa família de huguenotes, que era uma cognominação, um apelido que colocavam nas criaturas que estavam naquela época começando a reforma da Igreja, baseada, sim, em trabalho redentor e especialmente na caridade aos mais necessitados. Esta família do Carlos Felipe de Bretencourt eram huguenotes, ou seja, protestantes daquela época, seguidores da reforma luterana e, portanto, eram execrados pela corte, principalmente por Catarina de Médicis e também pela Igreja. Os personagens que nós estamos identificando, portanto, terão um papel fundamental e de destaque durante toda a história que se desenrola. Carlos Felipe II, esse moço extraordinário, espírito elevado, conforme já dissemos, e que se tornou protetor de todos esses componentes da história. Já identificamos, além da família, então, de Carlos Felipe I de Bretencourt de la Chapelle, também uma personagem extraordinária que, juntamente com Ruth Carolina, que é a menina mais nova desta família e que, através da influência de Otília de Lavigne, identificada agora como futura noiva, ou melhor, como futura possível consorte de Carlos Felipe I, que graças à intervenção do seu irmão militar, ligado extremamente à lei romana, não permitiu o casamento e Otília foi internada num convento, passando 3 anos no exílio. Adquiriu uma doença, voltou-se para o noivo, mas em estado deplorável. E o noivo, com seu amor desvelado, colocou-se à sua disposição, agora não como futuro esposo, mas como um irmão desvelado que, em nome de Jesus, estaria ajudando-a na sua recuperação. Vamos assim formando, e eu convidaria os amigos ouvintes, a ideia desses personagens, e nós vamos observar que, com o desenrolar dos relatos, como pode o amor de repente se transformar em ódio. Divaldo Pereira Franco, numa extraordinária frase memorável, disse apenas, ou melhor, disse em uma de suas palestras, que o ódio nada mais é do que o amor enlouquecido. E nós veremos isso no decorrer de nossas leituras. Até o próximo programa de Lendo Livros Espíritas, quando continuaremos a leitura do livro Nas Voragens do Pecado, ditado pelo Espírito Charles, inicialmente, como se lembra, ditado pelo Espírito amigo
de Ivone A. Pereira, que depois, chamado Carlos Canaviela, que depois foi se reencarnar, e Charles tomou então a missão de continuar esse relato extraordinário. Até o próximo programa, e que Jesus continue a nos abençoar agora e sempre. Você acompanhou o programa Lendo Livros Espíritas. A apresentação, Rubens Alvarenga.